Deus é como Jesus. Essa é a nossa fé. Porque Jesus é o Deus que nós vemos. E Jesus pergunta nesse texto do Evangelho: quem dizem, qual que é o diz-que por aí, de que eu sou? Você tem coragem de perguntar isso, né? Quando eu pergunto lá na paróquia, o que estão dizendo por aí de mim? Será que você é comunista? Então Jesus pergunta, porque os discípulos tinham ido em missão, e foi um fracasso, porque eles voltaram e disseram para Jesus: uns estão dizendo que você é o Elias, outros estão dizendo que você, depende da tradução, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. O texto do domingo dizia Elias e João Batista. E isso que é uma coisa séria para nós. Nós identificamos Jesus com o passado, como o povo no tempo de Jesus. Identificamos Jesus com Elias, que usou da força para cumprir a lei de Deus. Usou da força. E o João Batista, que dizia: o machado vai funcionar e vai cortar. Então eles ligavam Jesus ao passado. Muitas vezes nós não percebemos a novidade de Jesus. Jesus não impõe, Jesus propõe. Jesus não ameaça, perdoa. Jesus é compassivo. Eles queriam um Jesus poderoso, e Jesus é misericordioso. E quando Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? O texto que nós lemos no domingo fala: Pedro respondeu. Eu sempre digo lá na comunidade que tem uma dica: quando fala Pedro, vai dar um fora. Quando fala Simão, vai dar um dentro. Quando fala Simão Pedro, vai dar um dentro e um fora. Esse texto do domingo fala Pedro. Qual é o fora do Pedro? Ele responde. A gente até acha bonito a resposta. O Cristo de Deus. Ele deu um fora. Aqui tem professores de língua portuguesa. Qual que foi o fora do Pedro? O é um artigo definido. Esse que foi o fora, porque ele deu um artigo definido para Jesus, o Messias de Deus, o Cristo de Deus. Esse que foi o fora do Pedro, porque na cabeça deles, o Cristo de Deus é poderoso e Jesus é misericordioso. Por isso que o texto diz: Jesus proibiu severamente que eles falassem isso para alguém. Porque se eles falassem, ele é o Cristo de Deus, na cabeça dos judeus estava, ele é descendente de Davi, ele é o filho de Davi. Jesus não é o filho de Davi, ele é o filho de Deus. E isso muda tudo. Por isso que Jesus adverte severamente e diz: não fale isso para ninguém. Porque quando vocês falam isso, vai para o poder, vai para a teocracia, vai para a vitória. E Jesus vai dizer 3 coisas do Evangelho de Lucas que são extremamente sérias e complicadas. Eu sempre digo: o Lucas dá uma paulada, a gente pensa que quebrou tudo, ele dá mais uma. E você pensa que quebrou o resto, ele dá mais uma. E aí, ele vai dizer: o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É Jesus, o humano em condição divina. Deve sofrer muito. Eles não queriam isso. Eles queriam ganhar, não sofrer.
e deve sofrer muito dos anciãos, dos religiosos. Olha quem vai fazer Jesus sofrer: a gente de bem, o pessoal do bem, os bem postos, os religiosos vão fazer Jesus sofrer. Quando a gente fala os religiosos, não é na categoria de hoje de religioso ser de congregação. Os religiosos os que tinham a mente religiosa. Por quê? Quando não há laicidade, e Jesus é extremamente da laicidade, se usa da religião para dominar, se usa da religião para dominar, isso é desumano, isso é indigno. Jesus já faz uma declaração bombástica: o Filho do Homem vai sofrer muito, e vai ser crucificado, vai ser morto, e ao terceiro dia vai ressuscitar. Aí já foi um sufoco, os discípulos já foram para baixo do tapete. E aí Jesus ainda fala pior, já estava complicado demais. E ele diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha atrás de mim. A cruz não é um castigo, e nem é dizer você é a minha cruz que eu tenho que carregar, que a gente adora de dizer isso para os outros, né? Você é a cruz da minha vida. A cruz é a consequência do seguimento. Quem tem medo da cruz não segue Jesus. E isso já diz Santa Edith Stein. Se você não quiser passar pela cruz, você não siga Jesus, porque é a consequência, não é um castigo. Seguir Jesus é uma consequência que vai trazer cruz, incompreensão, humilhação, apagamento. E o que levava a cruz, não levava a cruz inteira como a gente vê nas imagens, levava só a trave horizontal. E era um dever religioso, de que quando passasse o crucificado, todos deviam ir lá e cuspir nele, xingar, bater e falar uma frase que nós estamos muito acostumados: bandido bom é bandido morto. Vocês já ouviram falar isso? De gente bem religiosa, né? Tem gente que é tão religioso que anda com o terço envolado na mão e fala: bandido bom é bandido morto. Triste isso, né? Mas acontece. E Jesus diz: quem me seguir vai pagar caro por isso. Porque quem seguir Jesus não vai discriminar, não vai ter preconceito, não vai destruir, não vai aniquilar ninguém, vai acolher as pessoas, vai ser humanizado e humanizador. E numa sociedade como a nossa, individualista, narcisista, embevecida de si mesmo, que não respeita a ecologia integral, viu como Jesus é laico? Não vai ser capaz de segui-lo. Já foram duas coisas terríveis. Aí vem a terceira. Já não estava bom? Ele vai ser efetiva. Por isso, a população de rua, que aqui não tem tanta incidência, ora é invisível, ora é invisível. Se ele está embaixo da ponte, com febre, com uma ferida aberta, morrendo de fome, sem ter como sobreviver, com sede, ele é invisível. Mas se ele está na porta do shopping, ele é visível. Aí logo a segurança vem para pegá-lo e tirá-lo de lá. Então, essa invisibilidade parece até pó de pirim-pim-pim.
Tem hora que eu apareço, tem hora que eu desapareço. E eles percebem isso. Em que lugares que eles são vistos? Quando eles estão na porta do shopping, do cinema, do teatro, da padaria. Ali eles são vistos. Por quê? Porque incomodam. E esse incômodo gera... a gente está vendo muito isso nas grandes cidades brasileiras, esse neofascismo que vai crescendo, a intolerância, principalmente nas cidades onde o mercado imobiliário e a especulação imobiliária estão agudizados. Essa intolerância. Há muitas cidades, eu não vi aqui, porque acho que tem pouca incidência de pessoas na rua, mas no sudeste, no sul do Brasil, em todo lugar que você vai tem uma plaquinha, não dê esmola. Essa plaquinha está querendo dizer o quê? Quem dá esmola é o poder público, que não tem dinheiro para comprar fralda para as crianças irem na escola. As crianças que vão na educação infantil, que não tem dinheiro para garantir absorvente para as adolescentes que faltam na escola por falta de absorvente, que não garantem o equilíbrio ecológico. Então, quem dá esmola é o poder público. E ele gasta dinheiro fazendo plaquinha escrito não dê esmola. Eu convivo com a população de rua há mais de 40 anos, não conheço ninguém que foi para a rua porque ganhar esmola é bom. Que se fosse bom, os vereadores estavam todos na rua pedindo esmola. Em vez de estar na Câmara E aí vem com esse moralismo de não ter esmola. Acha, não, dar esmola é lucrativo, eles estão ganhando. Eu conheço um que vem de Mercedes e para lá na esquina, se veste de mendigo e fica pedindo esmola. São essas fantasias que as pessoas ficam repetindo, e uma mentira repetida muitas vezes vira verdade. E sempre tem alguém, eu conheço, eu tenho um vizinho que tem 4 apartamentos na Barra da Tijuca e fica pedindo esmola lá em Copacabana. É fantasia. Isso não existe. E a gente fica alimentando a porofobia, o ódio aos pobres. E quem está médio, está quase escorregando, se agarra no... Eu ia falar uma coisa que não é bom falar. Se agarra no cordão do sapato do que está em cima. E eu sempre procuro dizer nesse momento que essa é a dor do amor. Às vezes a gente fala que não tem amor sem dor. Quando morre alguém que nós amamos, é a dor do amor. Se não tivesse amor, não ia estar doendo. Então dói. Eu já tive que viver a morte de muitas pessoas, do meu pai, da minha mãe, dos meus 2 irmãos, de todos os meus filhos, da Casa Vida. E sempre me causa impacto que quando eu pego a certidão de óbito de todas essas pessoas, está lá, declarante, Júlio Lancelotti. Então eu tive que declarar e fazer o atestado de óbito de muitas pessoas. E eu sempre repito pela fé, quem ama é imortal, quem ama não morre jamais. Então, eu creio que nós viveremos em Deus. É que nós estamos muito apegados à vida aqui. Eu gosto dos meus livros, sou muito apegado aos meus livros. Se alguém me pede um livro emprestado, eu prefiro comprar e dar. Porque não adianta falar com 2 meses, vai e volta. Então eu prefiro... Faz dedicatória? Faço. Mas eu prefiro, se alguém pede emprestado, eu não vou dar um para você. E gosto muito dos livros e acho que talvez meu refúgio seja estar com os meus livros. Eu gosto de ler, reler, consultar.
Eu acho engraçado, tem alguém que vê minha biblioteca e pergunta: você já leu tudo? Eu falo: não, eles que me leram. Então, por isso eu estou muito ligado a eles. E às vezes eu fico pensando, quando eu ficar encantado, porque tem um poeta também que diz que a gente não morre, fica encantado. Vão pegar todos os meus livros e falar: mas esse velho, olha só a quantidade de livros de bugiganga que ele tem, né? Mas quem sobreviver terá que cuidar de todas essas coisas. Eu carrego muitas coisas no coração. Eu acredito que cada um de nós carrega no seu corpo as marcas do seu amor. E os nossos olhos denunciam o amor. O amor não pode ficar escondido. Ele é denunciado pelos olhos. E mesmo os moradores de rua, às vezes eu pergunto para eles: você percebeu tal coisa? Viu tal coisa? Eles dizem para mim: sim. Eu disse: como é que você percebeu? Dos teus olhos. Quem ama, lê os olhos da pessoa amada. E a gente tem que se alfabetizar em ler os olhos das pessoas que nós amamos. Então a gente tem que saber olhar nos olhos. A gente tem muito medo de olhar nos olhos. A gente tem que olhar nos olhos e ler. Uma vez me disseram na penitenciária feminina: quando você vem aqui falar com as presas, elas ficam todas quietas, sentadas, ouvindo. Por quê? O que você faz que elas te ouvem? Um dia teve uma rebelião, me chamaram, e o juiz estava em cima da laje dizendo para elas: sentem, eu sou o juiz. Elas: então vai. Eu vou. Aí quando eu cheguei na laje, elas falaram: senta, o padre Júlio, vamos ver o que ele vai falar. Aí o juiz me olhou e falou: você estragou tudo. Aí quando me perguntaram por que elas prestam tanta atenção, eu falei: porque eu falo para elas o que eu leio nos olhos delas. Quando você fala para as pessoas o que você lê nos olhos delas, elas te ouvem. Ou, se elas não querem, não respondem, não querem. Mas é uma única forma. Os olhos são um livro que você tem que aprender a ler. Eu estou vendo nos olhos de vocês tanto carinho que está me fazendo bem. Então eu estou me sentindo à vontade de falar tudo isso que eu estou falando, porque vocês estão me olhando com carinho. Eu vejo nos olhos de vocês muitas coisas boas. Acho que a gente tem que aprender a fazer isso. Ler nos olhos, ler o olhar, não ter medo. E o Evangelho fala muitas vezes dos olhares de Jesus. E também como o olhar. O olhar pode ser um instrumento de ódio, de indiferença, de desprezo. Com os olhos você pode chorar, mas também sorrir. Com o olhar você pode odiar, mas também amar. É tão bom um olhar amoroso. Faz tão bem. Às vezes, quando eu estava muito cansado, eu sentava do lado da minha mãe, punha a cabeça no ombro dela e falava para minha mãe: faz um pouco de carinho para mim. Ela dizia: essa vida você escolheu, agora aguenta. Você escolheu viver assim. Você não escolheu? Agora aguenta. Então, a gente tem que aguentar. Enquanto der, eu vou aguentar. E eu peço a Deus sempre: quero que a morte me encontre lutando. Que a morte me encontre lutando. Eu quero lutar até o fim. Não, que a morte me encontre lutando. É assim que eu a espero. Ela vai chegar. Mas quando chegar, me encontre lutando. E não acomodado. Que eles usavam porque não tinham que tomar banho. E a chuva e a neve. E eles estavam com fome, descalços. Aquela chuvarada. E o Francisco falou: Leone, qual é a perfeita alegria? E o Leone pegou o papel e o lápis para escrever
E o Francisco disse: escreve aí, ainda que eu soubesse o nome de todas as estrelas, se eu conhecesse todos os astros, todas as estrelas, se eu falasse todas as línguas, se eu tivesse o reconhecimento de todas as pessoas, se eu conhecesse todas as ciências, escreve aí, essa não é a perfeita alegria. Aí o Leão escreveu, e eles continuaram andando na nevasca, e o Francisco falou: Leone, qual é a perfeita alegria? A perfeita gioia. Qual é a perfeita alegria? E o Leone pegou o papel outra vez. Ele disse: ainda que eu tivesse toda a riqueza do mundo, que eu fosse a pessoa mais importante do mundo, e fosse recebido em todos os lugares, com toda a majestade e toda a honra, que eu soubesse e entendesse a língua dos pássaros e os seus cantos, que entendesse e soubesse todas as poesias, e possuísse todas as riquezas do mundo. Escreve aí, Leone. Essa não é a perfeita alegria. Escreveu. E eles continuaram andando. E o Francisco, molhado, pingando, com fome, com a neve, com vontade de parar para ir no banheiro e nada, falou: agora quando a gente chegar lá em Santa Maria dei Angeli, e a gente bater na porta e falar: aqui é o Frei Francisco e o Frei Leone, estamos com fome, todos molhados e com sede, e o irmão que estiver lá dentro falar: rapa fora, seus vagabundos, vai trabalhar, seus ladrão de galinha, vem aqui contar mentira que é o Francisco e o Leone, pode chispar daqui, pode ir embora. Não, nós só queremos uma sopa quente, trocar de roupa, entrar na nossa casa. Pá, vai contar essa história para boi dormir em outro lugar, vai-se embora daqui. E a gente na chuva, no frio, na neve, pingando, sempre com uma fome danada, e o Frei não abre a porta, e a gente vai lá e bate lá na porta outra vez, e fala: mas é o Francisco, é o Leone. E ele sair com um bastão e quebrar na nossa cabeça, nos jogar no chão, pisar em nós, dar um pontapé, jogar a gente na lama, no barro, ainda pisar na nossa cara e quebrar o cacetete nos nós da nossa coluna, se nós não tivermos ódio e não fizermos nada de ruim para ele. Escreve aí, Frei Leone, essa é a perfeita alegria. E aí, a gente aprendeu a cantar. E vou ensinar para vocês, vocês vão cantar comigo. Perfeita alegria, perfeita alegria, perfeita alegria, se soubermos perdoar. Perfeita alegria, perfeita alegria, perfeita alegria, se soubermos perdoar. Mais uma vez. Perfeita alegria, perfeita alegria, perfeita alegria, se soubermos perdoar. E uma vez os jornalistas perguntaram para mim: o que é perdoar? E muita gente vai na igreja, quer confessar e fala: ai, padre, eu não perdoo, porque eu não esqueço. Fala: pô, ainda bem que você não esquece, porque você não está com amnésia nem com Alzheimer. Por isso que você não esquece. Perdoar não é esquecer, é não fazer igual. Isso é que é o perdoar. Eu tenho uma convicção. Aí falou das fake news, dos ataques que eu recebo. Eu tenho uma convicção que eu aprendi com Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, o santo Dom Luciano, arcebispo de Mariana, insigne arcebispo de Mariana, que está em processo de beatificação. Eu nunca vou usar
as armas dos que me atacam para atingi-los também. Nunca vou usar as armas dos que me ferem para feri-los também. E isso não tem que ser uma ideia, isso tem que ser uma convicção. Não usar as armas dos que te ferem para feri-los também. Desejo para todos vocês, para todas vocês, descubram a perfeita alegria. Sejam capazes de não ferir quem os fere. Quem quiser ler sobre isso, leia o livro do Thomas Halick. O meu Deus é um Deus ferido. Em português foi traduzido como Toquem as Feridas, da editora Vozes. Só quem toca as feridas, toca em Jesus. Só quem toca nos feridos, toca em Jesus. Não tenham medo das feridas de ninguém, porque nas feridas dos irmãos e nas nossas também estão as feridas de Jesus. Amém.